Olá, gente, tudo bem? Então, como prometido, gente, eu fiquei de fazer um material aqui para reforçar aquela parte de camadas e máscara. Eu reforcei já isso daqui na aula de carnaval do sábado passado, mas para quem não foi, eu vou estar refazendo aqui esse vídeo com com o mesmo material que foi dado na aula passada, que eu acho que foi legal e ajudou bastante a fixar. Depois eu vou estar subindo esse material. Vou estar subindo não, ele já está lá na pasta do Teams. Dentro da pasta que chama Aula Carnaval, tem todas essas imagens que a gente vai utilizar aqui agora. Então, quem tiver disponibilidade e puder treinar, estão lá os arquivos. Bom, vamos lá, gente. Para começar, eu quero reforçar com vocês aquela parte de camadas. Para isso, eu vou abrir primeiro um arquivo aqui. Esse arquivo rosto. Para mim abrir, basta eu arrastar e jogar aqui dentro do Photoshop. Você tem que lembrar que a pastinha tem que estar descompactada. Bom, aqui dentro, gente, vamos acessar aqui o menu de camadas. Ele já está aqui aberto no meu cantinho direito. Então, a princípio, eu só tenho essa imagem aqui, eu só tenho essa camada. Eu vou jogar mais dois objetos aqui dentro para a gente ter mais camadas. Vou jogar a máscara de carnaval e esse cartão. Sempre que eu jogo aqui para eu poder alterar eles, ter um melhor controle, eu prefiro vir aqui e rasterizar eles. Bom, vamos lá, gente. Então aqui as camadas, ela funciona como se fossem camadas de bolo, camadas de lasanha. Quando a gente olha aqui à direita, a gente tem uma ordem dos objetos. Quando a gente observa aqui, ó, a carta, ela está por cima de tudo. Então ela está sobrepondo aquele efeito dessa máscara de carnaval preta. A máscara de carnaval, ela está por baixo do cartão. Então tudo, quando ela passa por baixo aqui, ela fica escondida. E ela também está bloqueando a visão da camada de baixo. Para a gente fixar isso na cabeça, vamos pensar o seguinte. Cada camada é como se fosse uma placa de vidro e ela tivesse adesivada com o conteúdo dessa camada. Se eu não tiver nenhuma camada visível aqui, eu vou estar vendo esse quadriculado, que é como se fosse uma toalha de mesa de onde eu estou trabalhando. Vamos pensar assim. Então não tem nada na minha mesa. Essa toalha aqui, esse quadriculado, quando eu salvar isso, ele vai gerar uma imagem totalmente transparente, sem nada. Se eu deixar só a máscara aqui, é como se essa placa de vidro tivesse com adesivo nesse formato dessa máscara de carnaval. E quando eu movo a placa de vidro, eu movo o adesivo junto. Por cima dessa placa de vidro, com essa máscara de carnaval, eu vou colocar uma outra placa de vidro agora, adesivada com uma carta de baralho. Certo? Então, aonde tem o adesivo, eu consigo ver o conteúdo dessa camada. O resto é transparente. E aqui na última camada, a gente tem, é como se eu tivesse um adesivo que preenchesse toda a minha placa de vidro. Então não tem mais nada transparente aqui. A ordem das camadas é extremamente importante. Como a gente pode ver aqui à direita, a camada de card, de cartão, ela está por cima de tudo. Se eu clicar e arrastar para cima, trocando a ordem da máscara, agora a máscara... Não confunda essa máscara que eu estou falando aqui, gente, com máscara de camada. Isso é outra coisa. Essa camada aqui, dessa máscara de carnaval, ela está sobrepondo o baralho, que está sobrepondo o rosto da moça. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em camadas, é só a gente pensar em placas de vidros com adesivo. Por exemplo, essa camada aqui que está a máscara. Se eu vier nela e fizer um rabisco com um pincel, fiz aqui, ó, um rabisco verde, na mesma placa de vidro que está essa máscara de carnaval,
Agora, quando eu mover essa placa de vidro, ó, eu estou movendo tudo. Estou movendo o adesivo e os rabiscos que eu fiz na mesma camada. Tudo bem? Eu acho que aqui fica bem simples de entender esse conteúdo da camada. Deixa eu só verificar aqui, gente, se está gravando meu som. Teste, teste. Bom, depois eu vejo. Então, a ordem das camadas, que alguém tinha me pedido, acho que foi a Mônica, fica fácil entender assim, como placa de vidro. Vamos agora tentar fixar na nossa cabeça como funciona uma máscara de camada. Por isso eu separei essa imagem aqui, ó. Eu vou pintar ela de uma outra cor, só pra gente enxergar melhor. Um azulão. Quando a gente pensar em máscara de camada, vamos sempre lembrar a partir de agora de máscara de carnaval. O que uma máscara faz do rosto, gente? Para que serve a máscara? Uma máscara de carnaval. Ela serve para ocultar partes do meu rosto. Então, quando eu ponho uma máscara no meu rosto, por exemplo, se é uma máscara do Jason, ele está escondendo todo o meu rosto e está deixando revelado só o buraco dos olhos, tudo bem? A máscara de camada, ela funciona exatamente igual. Quando eu venho aqui, ó, na minha imagem, tirar esse cadeadinho, para não atrapalhar a gente, e clico aqui no botão de máscara de camada, cliquei no botãozinho. Vocês estão vendo que ali do lado da miniatura da camada de rosto tem uma miniatura de uma camada de... uma miniatura em branco. Desculpa, gente, eu desconcentrei porque tá tendo uma obra aqui. Acho que deve estar passando um barulhão aqui pro fone, mas espero que dê pra vocês escutarem ainda o conteúdo. Então vamos lá, vamos voltar. Quando eu cliquei ali no botão, ele criou essa miniatura aqui de máscara de camada do lado da minha camada. Ela tá vinculada ali, tá vendo que tem essa correntinha? Eu já criei a máscara? Não. É como se eu tivesse falado, ó, essa camada aqui está pronta para receber uma máscara aqui, nessa área em branco. E daí eu vou pintar de preto. Quando eu pinto de preto, tudo que estiver preto aqui na minha máscara, máscara de camada, ela vai funcionar exatamente como se fosse uma máscara de carnaval. Ela vai esconder aquilo ali daquela camada. Então, ó, vou desenhar uma máscara aqui com um pincel mesmo no rosto dessa mulher. Tá vendo? É, conforme eu tô pintando, ele tá escondendo. Ah, ele apagou a minha imagem? Não. Ele só está deixando aquilo transparente, escondendo da camada, para revelar o que estiver na camada de trás. Então aqui, como eu não tenho nada, tá esse quadriculado, que é como se fosse a minha toalhinha da mesa ali que eu estou trabalhando. Então não tem nada, é uma área totalmente transparente. Se eu tiver uma outra camada por trás, como eu vou jogar aqui agora, eu joguei uma camada aqui e vou arrastar ela por baixo. Tá vendo que agora ela está revelando o que tem na camada de baixo? E se eu mover a camada de baixo, ó, vai ficar vazado ali. Então a máscara ela serve para me esconder alguma coisa da camada. E o tom de preto funciona exatamente como máscara de carnaval. Ele esconde tudo que estiver ali pintado. Tudo bem? Bom, vamos lá, gente. Agora eu acho que aqui deu para entender esse conceito de máscara e da ordem das camadas, certo? Vamos fazer um exercício para tentar fixar o máximo de coisas possíveis que a gente aprendeu e relembrar.
Deixa eu deletar essa máscara, deixar só o rosto ali. Vamos tentar dar um efeito para ela de uma garota de fogo, como se fosse Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Então, para começar, eu vou dar um efeito de chama no olho dela. Eu peguei aqui uma imagem já preparada, que é essa chama aqui. Uma das coisas que a gente viu são os modos de mesclagem. Lembram disso? Que ali ele vai... quando eu escolho alguma dessas opções aqui do meu modo de mesclagem, ele vai falar como essa camada que eu estou escolhendo o modo de mesclagem vai interagir com a camada de baixo. Pra gente aqui, nessa imagem, eu quero deixar só as chamas. Então eu vou ter que usar o modo de mesclagem de divisão. O modo de mesclagem de divisão, ele torna tudo aquilo, quanto mais próximo do preto, mais transparente é. Não é que ele torna tudo que é preto transparente e o que for vermelho não é. Se tem um pouquinho de preto, um tonzinho de preto no vermelho, ele vai ter um tonzinho de transparência. Vocês estão vendo que o fogo aqui, ó, mesmo o fogo ele tem transparência, mesmo ele sendo laranja. Por quê? Porque ele tem um pouco do tom de preto. Então eu vou ajustar ela aqui no meu olho. Para me ajustar, eu tenho que estar na camada certa, com a ferramenta de seleção, de mover. Eu vou pressionar Ctrl T, de transformar. Que ele vai habilitar aqui, ó, para mim alterar o tamanho, rotacionar. Eu vou deixar aqui, ó, num tamanho legal aqui, ó, para fazer umas labaredas saindo do olho. Certo? Isso daqui ainda, agora, quando a gente chega assim com zoom, a gente vê que tá muito artificial. Tá com um corte muito seco. O que eu vou fazer, gente? Eu quero revelar a bolinha do olho dela, quero revelar um pedaço ali da sobrancelha que tá tapando, quero esconder esse pedaço aqui, ó, que tá um quadradão feio. Eu vou usar a máscara de camada. Eu estou na camada, cliquei no botão aqui para criar a máscara. Ele não fez nada por enquanto. Ele só falou, a camada está pronta para receber a máscara. Então tudo que eu pintar de preto nessa miniatura aqui eu tenho que tomar cuidado. Se eu tiver na camada e pintar de preto, ó, de preto, verde, que é a cor que tá ali, eu vou estar pintando mesmo a camada. Que não é o que eu quero. Eu quero pintar aqui, ó, na máscara de camada. Na miniatura branca. Tudo que eu pintar de preto aqui agora, ele vai esconder. Então eu vou vir aqui arrumar meu pincel, deixar ele mais suave. E agora eu vou aqui, ó, mascarando. Estou escondendo o conteúdo da camada das chamas. Pintando de preto. Certo? Ficou bem natural isso daqui. Agora, eu preciso fazer isso do outro lado, gente. Preciso pegar a camada, jogar de novo, ajustar o tamanho, criar uma máscara, tudo isso. Não. Nosso rosto, ele é semi-simétrico, ele é praticamente simétrico. Então eu posso vir aqui, ó, na minha aba de camadas, eu vou duplicar a camada de chama. Dupliquei. Agora se eu mover, ó, tá vendo? Eu tenho duas. E é só eu inverter. Como é que eu faço para inverter? Sempre que eu quiser criar uma transformação com a camada selecionada, eu vou pressionar Ctrl T. Aí eu posso vir aqui, ó, por esse botãozinho. Mas se for um Photoshop mais antigo que não tem esse botãozinho, botão direito, virar horizontalmente. Ó, refletiu, tá vendo que tem o buraco do olho ali, ó? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês repararem. Já tá feito ali o buraco do olho, ó. Tá bonitinho.
É só eu vir aqui, ó, e encaixar. Certo? Já fiz o olho aqui, ficou perfeito. Eu quero colocar um pouco de chamas ali no peitoral dela aqui, no começo do ombro. Eu tenho uma outra imagem lá na pastinha, que é essa imagem que chama fogaréu. Vou jogar ela aqui em cima da camada. Rasterizar para não ter problema. Rasterizei. Agora eu quero fazer o preto sumir. Deixar esse tom de preto o mais transparente possível. Como eu faço isso? Nas opções de mesclagem. Eu vejo se estou com a camada certa selecionada. Vou lá e divisão que esconde a cor preta. Vou ajustar aqui o tamanho. Dentro da aba de transformações, quando a gente pressiona Ctrl T e clica com o botão direito, eu tenho várias opções aqui de transformações, como eu expliquei na última aula. O interessante aqui é a gente usar esse deformar. Que o deformar, olha, ele deixa eu pegar em locais específicos da imagem e ir curvando ele. Então eu vou criando aqui um efeito de labareda. Certo? Ah, mas a cor da chama está um pouco diferente. Se a gente olhar ali, a dos olhos está um pouquinho mais viva, mais alaranjada. Como é que eu posso resolver isso? Imagem, ajuste, matiz, saturação ou então vibração. Eu vou vir aqui no matiz, saturação, que eu acho que está precisando deixar um pouquinho mais vermelha e um pouquinho mais saturada. Pronto, já ficou mais próximo. Para mim deixar esse efeito um pouco melhor, o que eu tenho que fazer com uma pessoa que está em chamas? O tom da pele dela tem que lembrar chamas também. Tem que ser um vermelho alaranjado. Como é que eu posso fazer isso, gente? Lembra das camadas de ajuste? Que elas estão aqui embaixo. Igual eu fiz matiz-saturação agora no fogo, eu vou fazer isso novamente, só que em vez de fazer direto na imagem, eu vou fazer com uma camada de ajuste. Aqui, matiz-saturação. Vai ter esse painelzinho de propriedades, onde eu posso vir aqui, ó, eu estou alterando da minha imagem todo o tom. Eu vou deixar ela bem vermelhona. Certo? E como ela é uma camada de ajuste, gente, a gente tem que lembrar que ela segue a mesma regra das camadas. Aqui no caso, ela só está afetando o rosto da menina porque ela está só acima do rosto. Eu sei que é difícil reparar aqui, mas ela não está afetando a chama. Se eu tirar ela, ó, o tom da chama é quase o mesmo. O que eu vejo é a transparência, então parece que ela está afetando. Só que se eu jogar ela para cima para afetar tudo, não vai dar para ver muito por causa do efeito que a gente está aqui com divisão. Deixa eu tirar do fogaréu aqui, eu vou deixar ele como normal. Só pra gente enxergar isso. Então, ó, aqui a gente vê bem. O fogaréu ele tá por cima de tudo. Então a parte preta está escondendo tudo que tiver nas camadas de baixo. Esse efeito aqui de matiz saturação que avermelhou, ó, ele não está afetando a camada do fogaréu lá de cima. Por causa da ordem das camadas. Se eu jogar ele lá para cima, ó, ele vai afetar o fogo. Então eu tenho sempre que me atentar com essas ordens da camada.
Eu não quero que ele afete fogo, porque senão vai ficar muito artificial. Vou voltar ele lá para afetar só o rosto da menina. E vou voltar o fogaréu aqui para divisão. Só que se a gente olhar tudo aqui agora, a imagem ficou inteira vermelha, o que não é interessante. Eu quero que só a pele dela fique vermelha. Eu não quero que os olhos fiquem, eu não quero que o cabelo fique, que a boca, que o tom do fundo fique. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a máscara de camada, vim aqui, ó, na máscara de camada desse ajuste e deixar em preto tudo aquilo que eu quero que ele esconda. Eu posso vir aqui com um pincel e ir pintando o cabelo, pintando o olho, só que eu prefiro ir por um caminho mais rápido. Eu vou transformar tudo em preto, certo? Então o tom de preto está aqui. Quando ele está na frente, se eu der Alt Delete, ele pinta toda a camada. Se não tiver nada selecionado, ele considera que a seleção está feita na camada inteira. Então, ó, se eu tiver um pedacinho selecionado e pressionar Alt Delete, ele vai pintar esse pedacinho de preto. Tá vendo aqui na máscara? Ele escondeu esse pedacinho. Se não tiver seleção, ele considera que está tudo selecionado. Então, olha que legal. Já vou dar Alt Delete, ele vai... Pronto, pintou minha máscara inteira de preto. E daí agora eu vou com um pincel, eu vou pintando de branco para revelar. Então eu vou vir aqui, ó, na testa. Passo por baixo do olho e vou trabalhando com o tamanho do pincel aqui, ó, nos colchetes. Diminuindo, aumentando. Tô pintando aqui, gente. Só que isso daqui, ó, agora ela tá parecendo uma moça de chiclete, não de fogo. Eu vou usar as opções de mesclagem que eu tenho para usar esse vermelho que eu pintei aqui como se fosse uma luz direta. Certo? Ó, olha a diferença. Luz direta, normal. Luz direta. Já ficou parecendo uma pessoa que foi pra praia aqui no carnaval e teve insolação. Ainda não parece um personagem de fogo. A gente tem que fazer algumas misturas de cores. A gente tem que... O fogo ele não é só vermelho, ele é vermelho e um pouquinho de laranja. Então eu vou duplicar essa camada aqui de ajuste. Ó, dupliquei. Eu vou esconder uma aqui, ó. Só pra gente ver. Aqui agora eu vou tentar deixar ela alaranjada. Vou colocar normal pra me enxergar. E vou deixar ela bem alaranjada, ó. Cadê? Vamos achar aqui um laranjão pra ela. Ficou bem alaranjado. Então agora, quando eu jogo vermelho com luz direta, se eu pegar o laranja e jogar com luz direta também, ou até luz indireta, ó, já deu aquele tom, aquela mistura, tá vendo? Do laranja com o vermelho. Já ficou parecendo uma personagem de fogo. E daí eu posso fazer um detalhezinho a mais, que é o olho dela ser vermelho. Como eu vou fazer o olho dela ser vermelho? Mesma coisa, máscara de camada. Eu vou criar aqui uma camada de ajuste. Opa, desculpa, errado. De matiz e saturação. Vou esconder aqui, ó,
para eu poder só visualizar um pouquinho melhor. Vamos deixar o olho dela vermelho mais vivo assim. Então eu estou mudando a minha imagem inteira para chegar num tom de vermelho legal. Aqui acho que tá legal. E agora eu vou usar a máscara para dar o mesmo efeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esconder a minha imagem inteira e deixar só o olho dela à mostra. Eu tenho que pintar tudo de preto e deixar só o olhinho branco na máscara de camada. Como que eu pinto tudo de preto? Eu olho aqui as cores que estão aqui, ó, no meu painel de cores. E daí lembrar que eu tenho os dois atalhos. Ctrl Delete, ele pinta tudo com a cor do segundo plano, do plano de fundo. Alt Delete, ele pinta tudo com a cor do plano da frente. Vou pintar tudo de preto. Selecionei a máscara, Ctrl Delete. E daí agora eu vou com o pincel lá, branco, deixo ele pequenininho, dou um zoom legal. E vou pintando aqui, ó, no olho. Já vai dar um tom vermelho interessante. Quando eu revelar as camadas, ficou aqui. A gente pode notar o efeito de chamas dos olhos, o efeito da pele e o efeito da cor do olho. Então aqui a gente trabalhou com a ordem das camadas, máscara de camada, camada de ajustes e transformação. Tudo bem? Então é isso, gente. Esse daqui foi um dos exercícios. Vou fazer um outro aqui que a gente fez, que foi para arrumar o rostinho aqui do Severo. Esse aqui a gente trabalhou com a ferramenta do filtro que a gente tem aqui, que é o dissolver. O filtro de dissolver, ele funciona da seguinte maneira. Aqui do lado esquerdo tem ferramentas, do lado direito tem parâmetros. Aqui em cima eu tenho configurações dos pincéis. E aqui embaixo a gente vai ver daqui a pouquinho. O dedinho aqui, ó, que a gente está vendo, de deformação progressiva, é como se eu pressionasse com o dedo e arrastasse mesmo na imagem. Isso daqui fosse uma tintura fresca, e quando eu clico, ó, eu vou arrastando o mouse e eu vou borrando a imagem. Quanto menor o pincel, menor é a área que eu tenho de arraste. Se eu pegar o pincel bem grande, eu consigo, ó, trabalhar um pouco melhor. A próxima ferramenta que eu tenho ali é a ferramenta de reconstruir. Ela serve para o caso, ó, baguncei minha imagem, eu quero reconstruir um pedaço dela. Tudo que eu for pintando, ó, ele vai arrumando, voltando ao status original. E eu tenho a de suavizar, que faz praticamente a mesma coisa. Isso daqui é pro caso de, vamos supor, eu tô aqui movendo o olho para arrumar. E mexi na sobrancelha, não queria mexer na sobrancelha. Eu uso a ferramenta de reconstruir, pequenininho, ó, e venho arrumando só a sobrancelha, o nariz. Eu vou arrumando as outras partes. Agora, se eu tiver bagunçado toda a minha imagem e quiser refazer ela, eu tenho aqui do lado, ó, restaurar tudo. Uma outra ferramenta interessante é essa daqui, que é o roda-moinho. Ele rotaciona tudo que está na área do pincel no sentido horário. Ó, eu tenho que pressionar o mouse e segurar. Ele vai girando sempre no sentido horário. Agora, se eu segurar o botão Alt quando eu estiver pressionando, ele vai girando no outro sentido, no sentido anti-horário.
O Alt no Photoshop ele funciona sempre como se fosse uma negação. A próxima ferramenta é esse enrugar. O que o enrugar faz? Ele pega tudo que está na área do pincel e vai puxando para o centro, diminuindo. Como se tivesse um buraco negro ali puxando. Ó, tá vendo? Ele está puxando para o centro e vai indo embora. Se eu segurar o Alt, ele vai fazer o processo contrário. Ele vai trazer o que está do fundo para frente. Ó. A próxima ferramenta é a ferramenta de inchar. Ela faz exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Se eu só pressionar o mouse, ele vai inchando ela. Se eu pressionar o Alt, ele vai fazer o contrário, que é ir murchando. Essa ferramenta aqui é só de arraste mesmo, quando a gente clica, é bem ruim de usar. Aqui vem uma coisa interessante, que é a máscara. Aqui é uma máscara de congelamento. Quando eu pego essa ferramenta, eu vou pintando partes de vermelho. Tudo aquilo que eu pintar de vermelho não é afetado. Então, por exemplo, eu pintei aqui, eu fiz essa máscara como se fosse uma área de reserva, uma área de proteção. Agora eu posso bagunçar a minha imagem inteira, ó, que o que está ali dentro daquela área vermelha não vai ser alterado. Para mim tirar a área vermelha, eu tenho a ferramenta aqui de baixo, ó, de descongelar. Pego ela e pinto. Tudo bem? Deixa eu apagar essa máscara. E aqui vem uma coisa muito legal, que é essa ferramenta aqui, ó. Rosto. O Photoshop ele identifica o rosto para você e quando eu venho aqui, ó, no Lique Fazer sensível ao rosto, ele já identifica onde está o olho, o nariz, a boca, formato de rosto. Então aqui, ó, eu consigo só pelos controles mudar o tamanho do olho esquerdo, do olho direito. Se eu quiser, eu posso vincular os dois. E daí quando eu mover em um, ó, ou eu aumento os dois, ou eu diminuo os dois. Eu tenho toda essa série de controles aqui para altura, largura. Todos esses controladores que eu tenho aqui, se eu vier em cima do botão do olho, eu também tenho ele aqui, ó. Eu tenho o olho para rotacionar, o tamanho. Cada pontinho branco desse é um controlador. Eu acho mais intuitivo vir aqui pelos controles da direita. Então, eu tenho do nariz, que é a altura do nariz, largura, a boca. Posso colocar um sorrisinho, posso colocar ele mais triste. Posso trabalhar com lábios, lábio superior, lábio inferior, tamanho da boca. São alterações sutis, mas faz bastante diferença. Tá? Então, com base nessas ferramentas e tudo que a gente aprendeu, a gente foi dar um trato aqui no rosto do Severo. Tá? Então, o que aconselho a fazer aqui primeiro? Então, antes de entrar nesse filtro de líquido fazer, vamos trabalhar aqui para dar um trato nas marcas de expressão, nessa ruguinha aqui dele. Eu tenho o Band-Aid. Lembra dele? Ó? Só com um cliquezinho já. Deixa eu duplicar a camada para ter uma camada de segurança. Aqui, ó. Cliquezinho, já apagou. Essas marcas aqui em volta do nariz, ó, dão um tomzinho de uma pessoa mais idosa. Tô apagando as marcas de expressão.
A testa aqui é bem chatinho de fazer, porque ela não vai fazer de uma vez só. Eu vou ter que fazer uma vez numa linha. Ah, tava muito grossa. Eu vou começar por cima aqui, ó. Eu tenho que vir apagando, suavizando. Cada vez que eu fizer, ele vai suavizar um pouquinho. Um pouquinho mais trabalhoso. Uso o Clone Stamp lá, que é o carimbo também. Pode me dar uma mão. Eu tô praticamente refazendo a testa dele, ó. Aí depois que a gente deu esse trato aqui, nas marcas de expressão, nas manchas do rosto, aí a gente vai tentar agora arrumar o olho, com esse filtro que a gente aprendeu agora há pouco. Vamos entrar lá. Se eu tentar arrumar o olho direto por aqui, ó, não vai dar. Porque é muito pouco que ele mexe, o controle que eu tenho. Então eu vou tentar primeiro aqui, ó, com a ferramenta do dedinho. Vamos congelar a sobrancelha dele, para a sobrancelha não mexer, que a sobrancelha está no lugar certo. E agora eu vou tentar arrastar esse olho aqui para cima um pouquinho. Não vai ficar perfeito. Apagar aqui o congelamento. Já ficou bem melhor. Tentar aqui agora a largura do olho, a inclinação. A inclinação acho que tá boa. Então olha a diferença. Aqui a gente tinha essa imagem, aqui a gente já tem isso. Já deu um belo tratamento. Aí, outra coisa que a gente viu foram os filtros neurais. Que são filtros com inteligência artificial que a gente tem no Photoshop. Então aqui a gente usou alguns filtros neurais para deixar a imagem melhor ainda. Primeiro a gente usou o de suavização da pele. Ele serve para deixar a pele um pouquinho mais lisinha, dar uma renovada na pele. Olha a diferença quando ele está desligado e quando ele está ligado. Você percebe muito nas olheiras. Um outro que a gente usou aqui foi o de colorir. O de colorir ele tenta pegar uma imagem e deixar o mais próximo possível da cor real. Se a gente olhar aqui essa foto, ela está bem amarelada. Talvez a iluminação do lugar fosse uma lâmpada amarela forte e deixou a imagem toda amarelada. Quando a gente usar aqui o filtro de colorir, ele vai tentar, ó, deixar o mais perto possível da coloração normal. Poderia ir fazendo passo a passo manualmente? Poderia. Ia dar muito mais trabalho. E para dar um ajuste final ali nos olhos, tem esse filtro aqui também, que é o retrato inteligente. Que ele é um filtro específico para retrato, e assim como o Liquify, ele me dá algumas opções de controle de expressões. Certo? Então aqui, ó, eu quero mexer. Cadê? Não? Direção dos olhos, acho que está em expressão. Pera aí, deixa eu achar aqui, gente. Direção dos olhos, aqui, ó.
eu quero que os olhos dele, ele tá um pouco vesgo. Então eu vou falar para os dois olhos dele, ó, aqui nesse controlador, é como se eu estivesse dando a direção que ele vai olhar. Muito para a direita, muito para a esquerda. Eu vou deixar aqui ele olhar um pouquinho para a esquerda. Se você olhar aqui embaixo, ele está processando. Demora um pouquinho. Certo? Ele mudou completamente o olho. Por quê? Porque é inteligência artificial, gente. Aí se eu quisesse pegar o tom do olho, eu ia ter que ir lá depois pintar. Pro nosso exercício aqui, tá ótimo isso. Então quando eu der OK agora, ele vai aplicar todos esses filtros. Eu vou escolher aqui como esses filtros de inteligência artificial vão jogar isso lá pra mim no meu arquivo. Ele vai alterar a camada atual, que é a que eu estou mexendo. Ele vai criar uma nova camada mascarada. Vamos mandar ele criar só uma nova camada. Criou aqui essa camada. Então, ó, a gente viu a quantidade de ajustes que a gente fez numa fotografia muito rápido. A gente saiu disso daqui para isso em praticamente 5 minutos. Tá? Foi basicamente isso, gente. Essa parte dos filtros neurais, eles são bem intuitivos, eles têm os controladores, como todas as outras ferramentas do Photoshop. Na aula passada eu dei um pouquinho mais de detalhamento, mas eu aconselho vocês a pegarem e testando os filtros e vendo o que faz cada um deles. Tá, então é isso, gente. Desculpa se ficou um pouco maçante aqui, mas é que tá muito quente, eu tô super cansado. Mas como eu prometi pra vocês que ia fazer, tá aqui esse conteúdo, gente. Tá, espero ajudar vocês aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no grupo. Se tiver com vergonha, pode me chamar no privado, falar no privado, que eu vou estar aqui pra ajudar, gente. Abração, vejo vocês sábado.